Eu saudo a todos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos dar continuidade às nossas exposições bíblicas neste livro tão maravilhoso. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Logo após, quero convidar aqui o irmão Raimundo para orar, agradecendo a Deus a leitura e intercedendo por mim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Como andarem dizendo, ou quando andarem dizendo, sobrevirá a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como veem as dores de parto, assim é que está a dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revistando-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Irmão Raimundo está com sua oportunidade de orar. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Eu saúdo a todos em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estar em Tua casa, Pai querido, e por mais uma vez ouvir a Tua palavra nesse momento, Pai querido. Que a palavra venha de encontro ao nosso coração, fortalecendo a Tua igreja, o Teu povo. Vem falar conosco grandemente, Senhor, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, através do Teu servo, Senhor. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. O tema que eu quero falar nesta noite com os nossos irmãos é o seguinte: enquanto esperamos, devemos vigiar. Enquanto esperamos, devemos vigiar. Lembremos de que a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela foi escrita com o objetivo de instruir os novos convertidos, na fé, os novos convertidos na caminhada do Evangelho, quanto às evidências da vida eterna, as evidências de uma igreja madura. O apóstolo Paulo fala também sobre os deveres que todo salvo tem enquanto espera a volta de Jesus Cristo, o perfil de um obreiro aprovado. Não, obrigado, Luciano. O perfil de um obreiro aprovado. E Paulo vai tratar sobre uma série de assuntos que tem como objetivo instruir o povo de Deus que aguardam com ânsia, com expectativa, que aguardam com todo amor a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos no finalzinho do capítulo 4 que a nossa esperança que diz respeito à volta de Cristo está alicerçada em promessas. A promessa da ressurreição, a promessa do arrebatamento e a promessa da volta de Cristo. Essas promessas servem para nos consolar. Aí o apóstolo Paulo continua no capítulo 5 dizendo que existem outras consolações. Enquanto esperamos pela volta de Jesus,
nós devemos vigiar. E a pergunta que fazemos é: por que a necessidade de vigilância? Por que eu, que sou salvo, não posso viver do jeito que bem quero? Tomar as minhas próprias decisões, trilhar os meus próprios mandamentos, obedecer os mandamentos que quero. Por que eu não faço da minha vida o que eu quero, já que eu estou salvo? Pelas orientações de Paulo aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, é justamente porque você é um salvo que você deve condizer como um filho da luz, que você deve viver como alguém que tem Deus na sua vida. É justamente porque você teve um encontro com Jesus que você não pode mais dizer: eu mando na minha vida. Todo salvo tem a seguinte frase na ponta da língua: Deus manda na minha vida e não eu. Se essa frase não faz parte da sua vida, eu convido você a entregar a sua vida a Jesus. E Paulo vai nos apresentar os motivos da vigilância enquanto esperamos a volta do nosso Senhor. O primeiro motivo está aí no versículo 1 em diante, no versículo 1 e 2, ele diz: irmãos, relativamente, se você puder deixar sua Bíblia aberta e acompanhe comigo, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando o apóstolo Paulo diz que os irmãos em Tessalônica estavam inteirados, me dá assim uma alegria junto com tristeza. Por que é uma alegria junto com tristeza? Porque o apóstolo Paulo, ele tratou sobre a volta de Cristo de uma maneira mais detalhada aos Tessalonicenses, mas ele não compartilhou isso conosco. Ele disse assim: irmãos, eu até poderia falar mais sobre a volta de Jesus, mas vocês já estão inteirados. A palavra inteirados lembra-nos de inteiros. Eles já sabiam do suficiente acerca da volta de Jesus. Aí o apóstolo Paulo resumiu, e ele resumiu numa frase que o próprio Jesus disse, que a volta de Jesus seria como um ladrão à noite, em que nós não saberíamos quando Jesus viria. E esse é o primeiro motivo que nós devemos vigiar, porque nós não sabemos a que horas há de vir o nosso Senhor. Não há data marcada, e aqueles que marcaram datas sobre a volta de Cristo se frustraram, se decepcionaram. Marcaram para o ano 2000, marcaram para 2012. Eu até me lembrei que eu contei isso aqui para vocês. No dia 21 de dezembro de 2012, disseram que Jesus ia voltar, ou então que o mundo ia se acabar. Aí por isso que eu casei no dia 7. Vai que Jesus voltasse mesmo. Não, estou brincando, foi por isso não. Casei porque a data boa para casar para nós foi dia 7 de dezembro de 2012. Mas tem até um filme, irmão, se eu estiver enganado, tem um filme chamado 2012. Aí marcaram a data, irmão, todo ano querem fazer isso, todo ano. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos à luz da palavra de Deus que só o Pai sabe a que hora de vir. Compete a nós termos uma vida de vigilância. Independente de se ele vir amanhã, ou daqui a 5 minutos, ou daqui a 5 anos, a 40 anos, todo salvo, irmãos, ele espera a volta de Cristo a qualquer instante. Nós não sabemos a que hora de vir, mas uma certeza temos: ele virá, glória a Deus. Ele virá e não tardará. Ele virá e não há quem escape da volta de Cristo. E já que não sabemos a data, mas sabemos que ele virá, por isso devemos vigiar. Então o apóstolo Paulo diz: meu irmão, enquanto você espera a volta de Jesus, vigie, porque você não sabe a que horas há de vir. Então o salvo, ele espera a volta de Cristo. Mas qual é a reação do ímpio? O apóstolo Paulo dá um parecer. Está aí no versículo de número 3. Ele diz: quando andarem dizendo, está falando do mundo, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E eis que lhes sobrevirá destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Quando disserem a paz e segurança. Porque o mundo, ele não espera a volta de Cristo. O mundo, ele caminha para uma libertinagem. O mundo caminha para uma vida de promiscuidade. O mundo caminha para uma vida de imoralidade. Então, quando
tarda a ira de Deus, quando tarda uma disciplina não, Deus disciplina a igreja. Quando Deus tarda com a sua ira para com o mundo tende a viver do jeito que gosta. Quer um exemplo disso? Por que teve o dilúvio? Registrado em Gênesis capítulo 6. O próprio Deus disse em Gênesis capítulo 6, Deus disse: arrependeu-se, pois, o Senhor de ter feito o homem, pois viu que o coração do homem é perverso. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Deus arrependeu-se, lembrando que quando a Bíblia usa palavras humanas para se referir a Deus, é uma linguagem para que a gente entenda que Deus entristeceu-se de ter feito o homem. E a depravação moral do homem foi tamanha que Deus disse: eu vou destruir toda a terra. Quer dizer, só Noé e Jesus sabem o tamanho da promiscuidade que viveram os dias de Noé. Jesus disse: como foi nos dias de Noé? Casavam-se, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Qual o problema com isso? Qual o problema em casar? Qual o problema em comer? Qual o problema em beber? Só que a linguagem de Jesus diz respeito a uma vida como se não houvesse nenhuma expectativa futura. Não há Deus, não existe ira, não existe inferno, não existe condenação. Então viva do jeito que você quer. Assim é a filosofia do mundo. O prazer é o que dita a sua conduta. Se você gosta, então pratique. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, o mundo vai dizer: olha, a paz e a segurança, olha, pode viver do jeito que você quiser. Aí o apóstolo Paulo diz: pois bem, quando disserem a paz e segurança, aí virá repentina destruição. O mundo não espera a volta de Cristo, mas nós esperamos. O mundo, ele é a contramão da palavra de Deus, ele é a contramão dos ensinamentos de Cristo. Nós não, meus irmãos, nós somos os filhos de Deus e devemos andar como filhos da luz que somos. Então Paulo está dizendo, já que nós não sabemos a data, a nossa vida deve condizer com aquilo que acreditamos. O mundo, ele vive de aparências, mas mais cedo ou mais tarde ele receberá a punição. Isso já nos ensina que a volta de Jesus para nós é alegria, é esperança, é regozijo. Para o mundo não. Para o mundo é tormenta. Para o mundo é ira. Me lembrei de uma música de Roberto Carlos, que ele pede para Jesus vir e faça tudo de novo. Não sei se vocês já ouviram essa música de Roberto Carlos. Venha, faça tudo de novo, pregue amor ao povo. Roberto Carlos, ele tá, não sei se essa composição é dele, eu sei que é ele que canta. Ele está redondamente enganado acerca da volta de Jesus. Jesus não virá novamente pregar amor ao povo. Ele não virá novamente curar os doentes. Ele não virá novamente morrer numa cruz do Calvário. Sem dúvida, ele saiu daqui como um cordeiro de Deus, mas voltará como um leão de Deus. Ele não voltará mais como filho do carpinteiro. Ele voltará como filho do homem, em todo resplendor e glória que lhe pertence. Então tudo isso deve produzir no mundo, e vai produzir, espanto e medo. E nós não. Em nós é expectativa, alegria e regozijo. Por isso nós devemos viver atentos acerca da volta de Jesus. O apóstolo Paulo nos diz outro motivo porque nós devemos vigiar. O segundo motivo está aí no versículo 4 e 5. É que os filhos da luz, eles devem estar sempre preparados. Acompanhe comigo a leitura. Versículo 4 e versículo 5. Olha aí. Mas vós, o mundo não espera a volta de Jesus. Mas vós, que somos nós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão, vos apanhe de surpresa. Versículo 5. Porquanto vós, todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que espera a volta de Jesus Cristo, a diferença é pela vida. Sabe aquela frasezinha típica nossa, né? É até um clichê essa frase. Quem tem boca diz o que quer, não é assim? Ô pastor, está tão difícil distinguir o crente do não crente. Houve um tempo que os crentes, era mais fácil identificá-los, não é?
Agora está mais difícil, está tudo parecido com o mundo. E o pior é que muitas igrejas querem se parecer com o mundo quanto à moralidade e à sua conduta. Mas para o apóstolo Paulo isso nunca teve confusão, e nem para Deus. Deus sempre vê os seus filhos como filhos da luz. E sempre vê os filhos do diabo como filhos das trevas. E a distinção e a separação está na vida. O apóstolo Paulo diz: vocês esperam a volta de Jesus porque vocês são filhos da luz. Meus irmãos, não há espaço para o engano na vida do salvo. Não há espaço para mentira na vida do salvo. Não há espaço para enganação, para surrupiar aquilo que é do outro. Não há espaço para uma vida dúbia. Não, aqui eu sou um santo em Jesus, mas em casa só eu e minha esposa sabem que crente eu sou. Que conversa é essa? O crente que somos aqui, somos em casa, no trabalho, aonde estivermos, porque nós somos filhos da luz. Aí Jesus falando sobre a importância da luz que somos, em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15, Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aí ele continua dizendo: ninguém pode esconder uma luz. Mas pastor, é tão simples, é só abafar. Não, Jesus, não, vocês não estão entendendo. A luz, ela existe como uma necessidade. Aí Jesus diz: ninguém pega uma luz e coloca embaixo da mesa para iluminar a casa. Não se faz isso. Você pega uma luz e coloca no ponto mais alto da casa, para que ela clareie a todos. Jesus está dizendo: assim são os filhos da luz. O mundo nos procura, porque sabe que é em Cristo que há esperança. Aqueles que estão em trevas procuram a Cristo, pois Ele é a luz do mundo que tanto precisamos. Então a diferença do salvo é nítida pela vida santa que ele deve ter. Então, enquanto esperamos a volta de Cristo, nós somos e estamos preparados como filhos da luz. Meu filho, se você não se parece com o filho da luz, aí não dá tempo de se preparar. Não, pastor, eu vou me preparar. Não dá tempo. Para a volta de Jesus, meu filho, não dá tempo. Você tem que estar preparado. O apóstolo Paulo dá outro motivo porque nós devemos estar sempre vigiando enquanto esperamos a volta de Cristo. Está aí no versículo 6 a 8. Porque nós recebemos uma conduta enquanto esperamos. Que conduta é essa? Acompanhe comigo aí o versículo 6. Primeira conduta, ele diz aí: assim, pois, não durmamos como os demais. Está falando do mundo. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que é vigiar? Vigiar é estar atento, não é? É estar atento. Acho que não tem coisa pior do que você contratar um guarda para proteger você ou sua casa. Aí chega determinado horário, você tem pena do guarda noturno e você vai dar um cafezinho para ele. Ô pai, estou com pena do guarda, vou dar um cafezinho para aquele guarda. Aí chega lá, o guarda está roncando. A vontade que tem é de você voltar com café, né? Você não paga um guarda noturno para estar dormindo. Você paga um guarda para que ele esteja acordado, atento. Eu posso dormir que estou lhe pagando, você não. A linguagem de Paulo é semelhante. Paulo está dizendo: meu filho, é o seguinte, nós não temos tempo para viver como o mundo vive. E se quisermos viver como o mundo vive, aí Paulo diz: então você tem que se afastar da luz. Porque uma das evidências daqueles que esperam a volta de Cristo é a vigilância. Naquilo que diz, naquilo que fala, naquilo que faz, naquilo que pensa. Por isso que a palavra vigilância, ela está junta com a palavra sóbrio. O que é sóbrio? Todo mundo sabe o que é embriagado, não é? Uma pessoa embriagada, ela diz o que não deve dizer, pelo menos o que não devia. Ela faz o que não devia fazer. Quantas pessoas não tomaram porres e fizeram coisas absurdas, e se você vai conversar com ela no outro dia, ela não lembra. Se bateu no filho, se bateu na mulher, se matou alguém. Não lembra. A embriaguez, ela causa confusão mental. Aí o apóstolo Paulo diz: a embriaguez. Mas nós esperamos a volta de Cristo como? Sóbrios. O contrário de embriaguez, é uma pessoa atenta.
É uma pessoa que tem um pensamento lúcido, sabe onde pisa, sabe o que faz, sabe como trilhar. Lembrando que ser sóbrio diz respeito à sanidade. Eu não estou falando de sanidade mental, porque o mundo é sano mentalmente. Eu estou falando de uma sanidade espiritual. Nós não somos guiados por vista, nós somos guiados pela fé. Nós não somos guiados por achismo. Não, eu acho, eu penso. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, enquanto você espera, meu filho, vigia e seja sóbrio. Ô pastor, eu queria ser uma pessoa mais centrada. Eu queria ser uma pessoa que tomasse decisão com sabedoria. Vai para a Bíblia, meu filho. A palavra de Deus é que nos instrui. Ela sim tem toda a sabedoria que precisamos. Toda ela é inspirada divinamente por Deus para nos instruir, para nos redarguir, para nos corrigir em toda justiça e nos tornar varão perfeito. Vai para a Bíblia, meu filho. Quer ser uma mulher sábia naquilo que diz, sábia na sua conduta, quer ser um homem sábio nos seus negócios, aprenda a usar a sabedoria da palavra de Deus, seja sóbrio. Isso, meus irmãos, é uma conduta de quem espera. Quem espera, agora quem não espera, faz igual a deixa a vida me levar, vida leva eu. Paulo dá outro motivo. Já que nós recebemos ordem, sermos vigilantes, sermos sóbrios. Aí ele diz aí, versículos 7 e 8. Ele já disse isso no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele está repetindo. Olha o que diz aí no versículos 7 e 8. Os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, repete, sejamos sóbrios. Agora ele vai acrescentar a novidade. Ele diz, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando como capacete da esperança da salvação. Ele faz aqui um resumo da fé cristã, né? O tripé da fé cristã. Fé, esperança e amor. Você está esperando pela volta de Cristo? Tenha fé. Mas que fé é essa, né? Ele explica no capítulo 1. É uma fé operosa. Pastor, o que é uma fé operosa? Lembremos de Abraão. Abraão é conhecido como pai da fé. Ele passou a vida todinha deitado numa rede, numa sombra, tomando água de coco. Não foi? Foi não, meu filho. Quando Deus disse, desce, sai da sua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele, como um homem de fé que era, foi, sem saber para onde ia, simplesmente obedecendo a palavra de Deus. Isso é uma fé que nos leva a obedecer, uma fé operosa. Lembremos de Abraão também, quando foi preciso que Deus disse, eu quero o seu filho. O que o Abraão fez em Gênesis capítulo 22? Foi entregar ao Senhor. Não foi o Senhor que me deu? Então está aqui, vou devolver. E você quer que eu devolva como em sacrifício? Em sacrifício vou devolver. Mas antes dele concluir o sacrifício, Deus disse, não faças nenhum mal ao teu filho, porque eu sei que temes a Deus. Então a fé operosa nos leva à obediência. O que é uma fé operosa, meus irmãos? É uma fé, o texto vai usar o exemplo também, do amor. Que amor é esse? Amor que sacrifica, irmãos. Eu acho que não tem um assunto que a gente fale mais, domine mais do que amor, né? O povo para dominar amor é crente, viu? Mas nós não somos chamados para dominar o assunto, nós somos chamados para viver o assunto. E a abnegação do amor, que o apóstolo Paulo trata aqui, diz respeito ao seguinte, eu vou pensar em você, por isso eu vou agir. É saber que você está com um sapato velho, e eu tenho 2, eu posso lhe dar 1. Entende? É saber que você está passando uma crise, e eu posso ajudá-lo. A abnegação é abrir mão dos meus direitos, para ajudar você que precisa. Não é passar fome com você não, viu? Nem muito menos sustentar quem pode trabalhar e não quer. É ao contrário, é você quer, não pode e está precisando de ajuda e a gente chega para ajudar. Isso é um amor de abnegação. Está esperando a volta de Cristo? Tem a fé. Está esperando a volta de Cristo? Tem uma fé operosa. Um amor de abnegação. Está esperando a volta de Cristo? Ele diz aí, como capacete da salvação. Tenha certeza para onde você vai. Eu acho que não tem coisa pior, meus irmãos. Você está na casa de Deus, entregou a vida a Cristo.
crê naquele clamor de Jesus Cristo lá no Calvário, quando ele diz, está consumado, e não ter certeza da vida eterna. Isso é triste, né? Enquanto você espera, tenha certeza para onde você vai, que é os céus. Por último, meus irmãos, para encerrar, nós já vimos aqui que nós devemos estar vigiando, porque não sabemos quando Jesus voltará. Nós vimos também que devemos estar vigiando, porque os filhos da luz devem estar preparados. Nós devemos vigiar porque recebemos uma ordem de conduta, que é ser sóbrio, vigilantes, fé, amor, esperança. E por último, nós devemos vigiar porque recebemos promessas consoladoras. Acompanhe comigo aí essas promessas, versículo 9 em diante, para concluir a reflexão. Ele diz aí, olha a primeira promessa, porque Deus não nos destinou para a ira. Você conhece algum crente que tem medo do inferno? Eu vi uma vez um pastor nosso pregando, eu achei tão bonito, falando sobre o castigo de Deus, e eu concordo com ele. Nosso bispo Tarcísio, ele pregando uma vez em Caraúbas, eu guardei aquilo no coração. O bispo pregando e falando sobre a disciplina de Deus, aí disse, não, se você está em desobediência, longe dos caminhos de Deus, você realmente tem que ter medo da disciplina, porque se você é filho, Deus vai trazê-lo de volta pela orelha, pela perna, pelo braço, não sei. Aí ele pregando dizia assim, mas da disciplina, eu nem isso tenho que temer, a disciplina de Deus. Aí eu disse, mas meu Deus, por que não temer? Ele disse, porque deve ter medo da disciplina de Deus quem está em pecado. Aí eu disse, é verdade, nem disso a gente deve temer, né? Mas se você está longe dos caminhos de Deus e é filho, aí você tem que temer mesmo, pode esperar, que Ele vai mandar uma baleia ou uma tempestade para trazer você de volta para o prumo. Mas o interessante que o apóstolo Paulo está dizendo é, não existe ira para os filhos de Deus, está vendo aí? É uma promessa, irmãos, Deus não nos destinou para a ira. Que conversa é essa de crente estar com medo do inferno, irmão? Depois lê esse texto na sua casa. O inferno é um local da ira de Deus para todos aqueles que são filhos da desobediência. Todos os que são filhos do diabo, filhos da ira do próprio Deus. Todos aqueles que disseram não para Cristo. Não há espaço para o crente no inferno. Agora, se você teme ao inferno, aí tem alguma coisa errada. Se você está com medo da ira de Deus, é porque você acha que na cruz Jesus não bebeu todo o cálice. Aquela crucificação era Jesus bebendo a ira de Deus, bebendo o inferno de Deus, para que nós não fôssemos para lá. Por isso que a salvação ela é pela fé no que Cristo fez. Então, se você teme o inferno, é porque Jesus ainda deixou uma gota para você. Mas se você creu em Jesus, não há nenhuma gota de ira para você. O que há para nós é salvação. O que há para nós, é o que o texto diz, ele continua dizendo, apresentando a outra promessa, mas para alcançar salvação, mediante nosso Senhor Jesus, que morreu por nós, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Por isso que o salvo sabe que agora eu posso ter certeza de vida eterna, porque é uma promessa, não há ira para nós, há perdão para nós, não existe condenação para nós, há salvação para nós. Enquanto você espera, creia na promessa de vida eterna. Você não está esperando? Você não está esperando? Por último, a última promessa que nos consola e nos leva a esperar a volta de Cristo, está aí no versículo 11. Ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Que promessa é essa? A promessa da unidade, ou união da igreja. Se você está triste, está triste, está cabisbaixo, sempre haverá aqueles de que vão terminar de matá-lo, né? Sempre tem, né? Sempre há aqueles que dão uma palavra que nos coloca mais para baixo ainda, né? Mas há aqueles também que oram por você. Mas há aqueles que sabem que você vai ser erguido por Deus. Mas há aqueles que estavam torcendo para que você voltasse.
mas há aqueles que estão na expectativa para que você volte a fazer o que fazia. Paulo está dizendo que isso é um consolo. Paulo está dizendo que eu consolo reciprocamente. O que é recíproco? É aquilo que eu faço com você, você faz comigo. Meu irmão, eu quero o seu bem, você quer o meu. Meu irmão, eu oro por você, você ora por mim. Meu irmão, eu estou vigiando, se eu estiver vacilando, você chama a minha atenção. Meu irmão, não faça isso não, meu irmão, você é crente. E um vai ajudando o outro, porque nós esperamos o mesmo Senhor. Nós iremos para o mesmo céu, e nós estaremos na presença de Deus para sempre, com um só povo, chamado Igreja do Senhor, que está espalhada sobre a terra. Por isso que o apóstolo Paulo está nos orientando, dizendo: meu filho, enquanto você espera, uns aos outros se ajudem. O que a gente aprende, meu irmão, diante de uma passagem como essa? Muitas aplicações já foram dadas, mas eu quero só relembrar duas. Primeiro, é que o salvo vigia, porque é um salvo. A vigilância não é um pagamento para a minha salvação, mas é a evidência de que eu sou um salvo. Porque um salvo que diz que é salvo e tem uma vida desmantelada, ele foi salvo de quê? Ora, se eu fui salvo da ira, se eu fui salvo dos efeitos do pecado, o que a minha vida de desobediência condiz com o que eu falo? Jesus disse: vocês são filhos da luz. E como filhos da luz, devemos andar como filhos da luz, e não como filhos das trevas. A última aplicação que eu faço aqui, a gente espera uma união plena. Um dia nós estaremos na presença de Jesus com Ele para sempre. Para sempre. É isso que deve motivar você para vigiar. Não tenha medo do inferno. Não tenha medo da volta de Jesus. Espere ansiosamente como um noivo. Espera pela sua noiva. Assim como o noivo espera a noiva também. E esse encontro é um encontro de amor. É um encontro de união. É um encontro de paz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nosso irmão Cláudio vai louvar o Senhor.